Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Professor Marcelo Frison aqui para mais um vídeo e hoje vou apresentar para vocês um texto que garantiu a nota 1000 no Enem de 2022 usando apenas um repertório. Apenas um repertório. Então, desde já, por favor, segue o canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos para que esse conteúdo chegue a mais gente que está se preparando para essa e para outras provas, né? Então, vamos entender o que aconteceu, né? Lá em 2022, esse estudante, né, ele se chama Rodrigo Junqueira Santiago Simões, ele usou apenas um repertório na redação do Enem e garantiu mesmo assim, a nota 1000, a nota máxima, né? Porque é isso, pessoal, o Enem exige um repertório ao longo do texto, né? A maioria dos candidatos usa mais de um repertório. E os textos que garantem nota 1000, né, geralmente tem 2, 3, até 4 repertórios ao longo do texto. Mas no caso desse estudante, nós tivemos apenas um repertório e isso não foi um problema, portanto, né? O texto está aqui no site do Guia do Estudante, é daqui que eu estou retirando as informações para mostrar para vocês. Essa matéria foi publicada no dia 13 de abril de 2023, né, atualizada no dia seguinte. Estudante garante nota 1000 na redação do Enem com apenas um repertório. Rodrigo Junqueira Santiago Simões trouxe como principal e único repertório um livro de Ailton Krenak, né? A reportagem é do Lucas Dias. Então, diz assim a matéria, vamos dar um zoom aqui para ficar mais fácil para vocês me acompanharem. O paulista Rodrigo Junqueira Santiago Simões, de 18 anos, foi um dos candidatos que conquistou a tão sonhada nota 1000 na redação do Enem de 2022. Sobre o tema Desafios para a Valorização de Comunidades e Povos Tradicionais do Brasil, Rodrigo escreveu uma dissertação argumentativa avaliada como exemplar pela banca do exame. No texto, o estudante trouxe como principal repertório o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de Ailton Krenak. O autor, que está presente na lista de obras obrigatórias da Unicamp de 2025 com o livro A Vida Não é Útil, é também um ativista da causa indígena. Então, é isso, né? O repertório que ele usou é um repertório que tinha tudo a ver com o tema proposto pela banca naquela edição do Enem, né? Uma das principais dicas para se dar bem na redação do Enem é entender o que a banca espera do candidato. E nada melhor do que fazer isso utilizando uma redação nota máxima. Para analisar todos os detalhes da redação do Rodrigo, o Guia do Estudante convidou a Aline Benevides, coordenadora e professora de redação do Poliedro, que inclusive deu aula para o estudante durante a sua preparação. Confira abaixo a redação nota 1000 na íntegra e em seguida os comentários da professora acerca de cada parágrafo, né? Eu não vou ler os comentários para poupar o tempo de vocês, se vocês quiserem, depois vocês podem ler os comentários da professora, né? Mas é interessante porque aqui eles nos apresentaram um espelho da redação dele, né? Então temos aqui o texto como ele realmente o escreveu e abaixo temos o texto digitado, que facilita um pouco então a nossa leitura, né? Eu vou direto aqui para o texto digitado que reproduz de maneira fiel aquilo que está escrito no espelho, tá? Então diz assim a introdução do Rodrigo. No livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, Ailton Krenak critica o distanciamento entre a população brasileira como um todo e a natureza, o que não se aplica às comunidades indígenas. Tal pensamento é extremamente atual, já que não só indígenas, como todas as populações tradicionais, têm uma relação de respeito mútuo com a natureza, aspectos que as diferenciam do resto dos brasileiros. Com isso, a agressão ao meio ambiente e o apagamento dos saberes ancestrais configuram desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil, né? Então, ele começa já usando o repertório, apresentando o repertório, depois ele estabelece uma relação do repertório com aquilo que ele vai argumentar, com o tema da redação, né? Quer dizer, na segunda frase ele já faz essa relação, né? E na terceira frase, no terceiro período, no fechamento da introdução, ele nos indica quais são os argumentos que ele vai desenvolver na sequência, né? Ele faz uma antecipação argumentativa, né? Então é uma introdução realmente muito bem construída, né? Depois, no D1, ele começa assim. Primeiramente, é preciso compreender como a agressão ao meio ambiente fere as comunidades tradicionais. Há séculos, esses povos vêm construindo suas culturas com respeito à natureza, tratando-a de forma sustentável. Consequentemente, criou-se nesses grupos uma visão afetiva dos recursos naturais que se tornaram base para a manutenção de uma identidade característica a cada uma dessas comunidades. No entanto, todos os biomas brasileiros estão sendo constantemente ameaçados, seja pela mineração, garimpo ilegal, desmatamento ou poluição, fatores que têm em comum a priorização de ganho financeiro em detrimento da preservação ambiental.
Assim, parte da população coloca em risco o maior patrimônio dos povos tradicionais, a natureza, em busca de recursos naturais que trazem benefícios restritos aos agressores, tornando o modo de vida dessas comunidades impraticável. Portanto, com base na importância do meio ambiente para as comunidades tradicionais, causar danos à natureza significa também causar danos aos povos em questão. Né? Então, nesse parágrafo aqui, nesse primeiro parágrafo de desenvolvimento, né, temos alguns probleminhas, mas que não foram suficientes para um desconto na nota. Ele começa o parágrafo com primeiramente. Né? Primeiramente é um textualizador que não é bem aceito pelo pessoal do Enem. Isso não chegou a ser um problema porque depois, no D2 e na conclusão, ele usa outros textualizadores, né? Outros conectivos, enfim. Mas o ideal é evitar esse tipo de conectivo, primeiramente, em primeira análise, né? Em primeiro plano, enfim. Eles não consideram isso como operadores argumentativos. Muito bem. Depois, vocês devem ter notado, né, que eu já fiz a correção aqui. Ele escreveu benefícios restrito aos agressores, deveriam ser benefícios restritos aos agressores, né? Então, houve aqui um erro de concordância, né? E aqui no meio, né, ele escreve, né, no entanto, todos os biomas brasileiros estão sendo constantemente ameaçados, seja pela mineração, garimpo ilegal, desmatamento ou poluição. Acho que teria sido interessante ele incluir mais um seja, né? Seja pela mineração, né, seja pelo garimpo ilegal, pelo desmatamento ou poluição. Algo assim, né? Ficou um pouco estranho ele usar só uma vez o seja, né? Como uma conjunção alternativa, né? Teria sido interessante ele usar mais uma vez o seja em algum outro ponto, mas isso não foi considerado um problema também pelo pessoal da banca do Enem. Né? Aí, no D2, ele diz assim: ademais, é de grande relevância entender como o apagamento dos saberes ancestrais leva à desvalorização das populações tradicionais. Devido à grande diversidade de povos tradicionais do Brasil, houve em cada um deles a criação de um conjunto de conhecimentos, pensamentos, filosofias e linguagens distintas, passado pelas gerações, ditando e mantendo vivo o modo de vida que caracteriza identitariamente cada grupo. Entretanto, essa bagagem epistêmica é muito pouco externalizada, pelo fato de que esses saberes são coletivizados apenas em esferas menores, de forma a manter a ancestralidade dos povos locais apenas entre si. Logo, todo conhecimento produzido nessa perspectiva é desconhecido do grande público, sendo pouco discutido e não fazendo parte da visão de mundo da maioria dos brasileiros. Dessa forma, os saberes dos povos tradicionais são desconsiderados, acarretando na desvalorização de todos esses grupos. Né? Então, aqui temos o D2, né, que também está muito bem escrito, muito bem argumentado, sobretudo, né, ele sabe construir muito bem a argumentação, relacionar o raciocínio dele, né, enfim, as ideias que ele vai apresentando estão muito bem relacionadas, né, muito bem organizadas, e, portanto, esse parágrafo aqui, a meu ver, não tem nenhum problema, nenhum erro, né, vamos observar aqui, ó, a criação de um conjunto de conhecimentos, pensamentos, filosofias e linguagens distintas, passado pelas gerações, é o conjunto de conhecimentos, né? Então, nenhum problema de concordância aqui, né? A gente pode ler na corrida e achar que deveria ser passados, mas é o conjunto, né, que é passado pelas gerações. Então, um segundo parágrafo de desenvolvimento excelente, né? Aí, na conclusão, ele diz assim: em síntese, o impacto causado ao meio ambiente e a desconsideração de seus saberes são grandes agentes de desvalorização das comunidades tradicionais. Por isso, cabe ao Ministério do Meio Ambiente proteger os biomas do país através do endurecimento de punições contra crimes ambientais, com a finalidade de salvaguardar o modo de vida de diferentes povos, tornando possível a manutenção da diversidade cultural brasileira. Além disso, o Ministério da Educação deve promover a discussão sobre os conhecimentos das comunidades tradicionais por meio da incorporação de conteúdos relacionados a esses povos na grade curricular das escolas, a fim de divulgar a visão de mundo desses grupos, fomentando uma convivência pacífica entre toda a população. Então, aqui na conclusão, né, ele acaba apresentando duas propostas de intervenção. Na primeira, ele indica, né, o Ministério do Meio Ambiente como agente. A ação é proteger os biomas do país, o modo através do endurecimento de punições contra crimes ambientais, com a finalidade, né, tá aqui a finalidade de salvaguardar o modo de vida de diferentes povos, e aí uma consequência, né, tornando possível a manutenção da diversidade cultural brasileira.
consequência ou detalhamento aqui, né? Depende um pouco do ponto de vista. Depois, a segunda proposta começa com o Ministério da Educação sendo o agente, né? A ação é promover a discussão sobre os conhecimentos das comunidades tradicionais, por meio aqui está o modo, né? Por meio da incorporação de conteúdos relacionados a esses povos na grade curricular das escolas, e a finalidade, a fim de divulgar a visão de mundo desses grupos. E aí esse fomentando uma convivência pacífica entre toda a população, ou funciona como um detalhamento ou como uma consequência, depende um pouco do ponto de vista, mas temos aqui duas propostas de intervenção muito bem formuladas, né? E tudo relacionado ao texto que ele nos apresentou como repertório, né? Tudo bem relacionado, na verdade, à argumentação dele, né? Então, assim, vocês não precisam necessariamente apresentar mais de um repertório na proposta de redação. O Enem espera pelo menos um repertório apenas. Mas, claro que apresentar mais de um pode ajudar a garantir uma boa nota na competência 2, né, que é a competência que trata da compreensão do tema e do uso de repertório. É ali que o Enem desconta a nota caso o repertório não seja produtivo, pertinente, né? Ou caso o estudante não tenha compreendido o tema da redação. Então é isso aí, pessoal. Valeu, valeu. Nos vemos no próximo vídeo. Por favor, sigam o canal, ativem o sininho, compartilhem com os amigos e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, valeu. Feito!